Nascimento das ciências humanas. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A ciência do espírito, ou ciências humanas, demorou-se um pouco mais para o seu aparecimento no mundo acadêmico, sendo completamente diferentes das ciências da natureza. As ciências do social só tornaram-se autônomas a partir do século XIX. A questão colocada para os formuladores da nova ciência: qual objeto epistemológico que deve ser estudado, o que de fato precisa ser conhecido. Posteriormente, qual o caminho metodológico que deve ser seguido, com a finalidade de encontrar uma possível atividade do conhecimento aplicado à referida ciência. Seguindo o caminho proposto por William Gilley, epistemologicamente devem seguir dois procedimentos básicos em referência às ciências, quanto a metodologia for da explicação ou da compreensão, dependendo da natureza das ciências. Destacam-se, portanto, duas tendências em análise, a positivista e a hermenêutica, o que poderiam ser denominadas de naturalismo e humanismo. A etimologia hermenêutica vem do grego, cujo sentido aplica-se à arte da interpretação, o que poderá ser realizado apenas nas ciências do espírito. A segunda ciência tem que ser compreendida diferentemente devido à sua natureza exata, obedece a leis distintas, sem variabilidades ligada ao seu campo. A grande questão, a ideologia positivista, é utilizada nas ciências da natureza com grande eficiência, possibilitando a mesma certa objetividade. Por esse motivo, os teóricos procuram positivar as ciências do espírito como se fosse possível obter o mesmo resultado, o que não percebem pela obtusidade das ideologias, que as duas ciências têm essências diferentes. A da natureza resulta de regras fixas, sendo que a do espírito por variáveis diversas do campo cultural. Desse modo, é um erro epistemológico aplicar a tendência positivista nas ciências do espírito. O positivismo historicamente se remonta a Augusto Comte, como também a Stuart Mill, entre outros, sendo que no século XIX influenciaram profundamente as ciências do espírito em seu nascimento e formulação. Os positivistas desejavam, por ignorância, pois desconheciam as diferenças das ciências, que as ciências do espírito tivessem os mesmos procedimentos das ciências da natureza, ou seja, o caráter da exatidão. Desse modo, portanto, proibido pelos positivistas nas ciências do espírito a arte da interpretação e a negação de exegeses subjetivas. A questão fundamental de tal equívoco é que as ciências da natureza são vistas pelo positivismo desde Augusto Comte. Impõe ideal metodológico como reação causal, o que é explicado exclusivamente por meio da física e da matemática. O positivismo tem como tradição o mesmo fundamento de explicação causal, motivo da identificação da filosofia positivista com as ciências da natureza, o que não significa que teria o direito de fazer uma transposição direta metodologicamente às ciências do espírito. O positivismo nega as explicações teológicas nas ciências da natureza. Entretanto, nenhuma das ciências necessita de tais explicações. As ciências se explicam pelos seus métodos. A hermenêutica é a metodologia usada para a interpretação das ciências do social, o que define a arte interpretativa. Entretanto, a escolha do procedimento hermenêutico não é suficiente por si mesmo, pois há diversas hermenêuticas com resultados interpretativos antagônicos no campo da subjetividade, transformando em dificuldades a área do saber nas ciências do espírito. A hermenêutica tenta interpretar o que é de certo modo não perceptível a um olhar comum, ir além do entendimento aparente, significando compreender a natureza do objeto. A grande dificuldade é que os objetos são produzidos por fenômenos culturais com diversas facetas, com a mesma natureza que são produzidos os sujeitos epistemológicos do conhecimento. Portanto, como chegar a uma conclusão razoavelmente aceitável na hermenêutica da interpretação
quando todos os resultados dependem exclusivamente da tendência hermenêutica escolhida para a análise exegética desenvolvida? É difícil o caminho a ser seguido, pois qualquer tendência escolhida à realização da ação da análise interpretativa no campo das ciências da cultura, o resultado será necessariamente parcial e, como tal, ideológico. Entretanto, jamais poderá ser positivista, como desejam as escolas das compreensões absolutistas. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.